Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta terça-feira à tarde. E eu queria começar esse vídeo de hoje contando para vocês um pouquinho da história do canal, como é que o canal nasceu e como é que o canal está crescendo. O canal nasceu em 2018, quando eu me candidatei pela primeira vez a um cargo eletivo. Eu fui candidato ao Senado da República aqui pelo estado do Piauí. Foi a primeira vez aos 50 anos de idade que eu me filiei a um partido político e resolvi colocar o meu nome à disposição para um cargo eletivo, por entender que o Brasil vivenciava o início de um momento muito difícil e que era necessário, e é necessário ainda, que as pessoas se disponham a participar de uma maneira mais direta do debate político, porque exatamente a omissão de algum segmento ou algumas pessoas da política é que faz com que os maus políticos estejam assumindo as posições que estão assumindo. Se de alguma forma nós estamos enfrentando um momento muito difícil, é por conta das escolhas que nós fizemos e por conta das escolhas dos políticos que nós elegemos estão fazendo. Pois bem, de lá para cá veio a pandemia e com a pandemia eu desviei o foco um pouco da atuação, da abordagem do canal, que era uma abordagem política. Eu sempre assumi posições políticas em relação aos diversos temas do nosso cotidiano. Mas com a pandemia, como eu sou microbiologista e imunologista, eu resolvi dar uma contribuição na minha área do conhecimento para esclarecer as pessoas a respeito de medidas preventivas, a respeito de vacinas, a respeito de epidemiologia da pandemia. E diariamente nós estamos aqui no canal produzindo vídeo, que dá muito trabalho, porque a gente tem que elaborar uma espécie de roteirinho para não se perder durante o vídeo, memorizar bem ou mal o roteiro, editar o vídeo e depois subir o vídeo. Então dá um certo trabalho, mas tem sido uma boa terapia para mim durante a pandemia fazer esse trabalho, né? Bom, especificamente no vídeo de hoje eu quero tratar de política, sim, porque a política ela está entremeada em nossa vida em todos os aspectos. Se a gasolina aumenta, se o gás aumenta, se a gente não tem dose suficiente de vacina, se a pandemia está descontrolada no nosso país, se o desemprego está aumentando e a fome também. Isso se deve, repito, às nossas escolhas políticas e às escolhas políticas que os nossos representantes fazem. Então a gente tem que participar e tem que discutir política, sim. E ontem o presidente Jair Bolsonaro publicou no seu Twitter 6 frases que eu vou comentar aqui. Eu vou dar a minha opinião sobre essas 6 frases em relação ao momento atual que nós estamos vivendo. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor dos cursos de medicina e enfermagem da Universidade Estadual do Piauí. Bom, e sem mais delongas, eu transcrevi aqui as frases que o presidente colocou no seu Twitter e replicou no seu Facebook, e eu vou ler cada uma das frases e vou emitir a minha opinião sobre cada uma delas aqui. E se você concordar ou não concordar, coloca o teu comentário aqui, que isso vai ser importante para o debate. A primeira frase foi a seguinte: nos momentos difíceis deve-se unir forças. Primeira coisa, quando foi que o presidente Jair Bolsonaro, e olha que nós estamos enfrentando momentos difíceis há mais de um ano com a crise da pandemia, quando foi que ele pensou e se esforçou em unir forças? Lá no dia 2 de julho do ano passado, eu vou colocar os cards aqui, eu fiz uma postagem aqui no canal pedindo exatamente que ele fumasse o cachimbo da paz com os governadores, com os prefeitos, com o Supremo Tribunal, com o Congresso e aglutinasse forças para defender o Brasil e o brasileiro da pandemia. Nunca foi feito e agora, talvez se sentindo acuado pela CPI, ele está falando em unir forças. Aí ele continua: nunca ofender exatamente aquele que pode ser decisivo nesse salvamento. Então aí ele se coloca como a personalidade que é decisiva no salvamento da população brasileira. Ele poderia ter sido decisivo lá atrás, no dia 26 e 28 de janeiro, eu estou colocando os cards aqui, eu fiz um alerta que era necessário que o governo montasse planos de contingenciamento. Naquela época, em janeiro do ano passado, nem pandemia era uma epidemia ainda, mas nós da área da microbiologia, imunologia e epidemiologia já sabíamos que aquela epidemia de Wuhan ia virar pandemia. E eu postei vídeos aqui no canal e vários outros colegas também alertando da necessidade de se montar planos de contingenciamento. Então, o Bolsonaro poderia ter sido o salvador da pátria lá atrás. Agora, a coisa está muito complicada. A pandemia está descontrolada em nosso país.
E por mais esforços que se faça, a gente vai passar muito, mas muito tempo para superar esse momento difícil. A segunda frase do presidente foi a seguinte: se a facada tivesse sido fatal, e aí veja que vira e mexe, ele se coloca na posição de vítima, que levou uma facada. De fato, ele levou uma facada, é o que se sabe, mas ele se coloca na posição de vítima. Então, se a facada tivesse sido fatal, hoje você teria como presidente Haddad ou Ciro, e sua liberdade certamente não mais existiria. Bom, aí a falácia do personagem de extrema direita, e eu ouso dizer que se o Brasil tivesse eleito Haddad, Ciro, vou mais além, Marina Silva, nós estaríamos numa condição muito melhor. Nós fomos eleger, nós brasileiros, de uma maneira geral, nós nação, fomos eleger o pior candidato que tinha à disposição desse país. E o reflexo disso é o que nós estamos vendo. É a pandemia descontrolada em nosso país, nós ostentando os piores números do mundo em relação à pandemia. O dólar hoje, o real, é a moeda mais desvalorizada dos grandes países emergentes em relação ao dólar, porque a economia também está esfacelada, exatamente porque não houve uma abordagem adequada no enfrentamento da pandemia lá atrás. Alertas, muitos foram dados, mas o presidente insistiu em defender um tratamento precoce, que até hoje ele defende, que a ciência do mundo inteiro já mostrou que não funciona. Tratou a doença como uma gripezinha, como um resfriadinho, negligenciou o quanto pôde o enfrentamento da doença e nós estamos vivenciando esse reflexo de um descontrole total da pandemia em nosso país. Então, ouso eu dizer que se Haddad, Ciro Gomes, Marina Silva e qualquer um outro tivesse sido eleito, nós estaríamos numa situação bem melhor do que a que nós estamos hoje com Jair Bolsonaro. A terceira frase foi a seguinte: eu quero voltar à segunda frase, que no final ele diz assim: sua liberdade certamente não mais existiria. Eu queria lembrar a vocês que nós fomos governados por um partido de esquerda durante 13 anos, o PT, de 2002 até 2016, quase 14 anos. Em nenhum momento nossa liberdade foi cerceada. Talvez ele se refira ao fato de que alguns gestores estão defendendo o lockdown, estão defendendo o fechamento de locais que resultem em aglomeração exatamente para conter o espalhamento do coronavírus, tese essa que ele não acredita e que a ciência vem defendendo já há muito tempo. A terceira frase: não desagregue, some, acredite. Olha, isso partindo do Bolsonaro é até motivo de riso, porque é a pessoa que mais desagrega desde a época que era oficial nos quartéis, era um desagregador, foi desagregador no Congresso Nacional enquanto foi deputado e é o maior desagregador da nação. Vem falar agora em agregar, em somar, exatamente porque está se sentindo ameaçado pela espada da CPI sobre sua cabeça. Convença aqueles que estão ao seu lado a defender a Constituição. O Bolsonaro é quem mais atacou a Constituição desde que foi eleito presidente da República, participando inclusive de atos antidemocráticos durante o início da pandemia, que pediam o fechamento do Congresso, pediam a volta do AI-5, pediam inclusive a volta da ditadura militar, ou seja, afrontando a Constituição, dentre outras afrontas que ele cometeu, né? Em especial o seu artigo 5º, a nossa bandeira é verde e amarela. Mesmo nos anos que o partido de esquerda, Partido dos Trabalhadores, foi alçado ao poder, nunca se trocou do mastro ou dos mastros oficiais que ostentam a bandeira brasileira, uma bandeira verde e amarela por uma bandeira vermelha. Isso é um jargão que ele utiliza desde a campanha para convencer os seus seguidores mais cegos e que são incapazes de refletir e sair da bolha do bolsonarismo. Quarta frase do presidente publicada no seu tweet de ontem: hoje você está tendo uma amostra do que é o comunismo e quem são os protótipos de ditadores, aqueles que decretam proibição de cultos. Note que ele não fala em missa, só cultos. Toque de recolher, expropriação de imóveis, restrição. Então, ou seja, ele tenta associar a posição de alguns gestores, alguns governadores e prefeitos de decretar lockdown nas suas cidades, toque de recolher, decretar a redução da circulação das pessoas para diminuir a circulação do vírus, uma coisa que a ciência vem defendendo e que muitos países fizeram, ao comunismo, que isso é atitude de protótipo de ditador que
tem espírito comunista. Gente, os Estados Unidos da América são o país mais capitalista do mundo, é o berço do capitalismo. E os Estados Unidos da América não hesitaram em decretar fechamento de cidades como Nova York, que é o berço do capitalismo mundial, é a meca do capitalismo mundial, durante os momentos de crise. Isso porque a ciência já compreendeu e já tentou passar e tenta passar, e aqui no canal nós fazemos isso diariamente para as pessoas, que o vírus, para sobreviver, necessita de pessoas. Se eu tiver com Covid-19 e espirrar em cima de uma mesa e aquelas gotículas de espirro ficarem ali por algumas horas, os vírus vão morrer. É necessário que alguém apoie as mãos naquela mesa, leve ao nariz, boca e olhos e se contamine. Então, reduzir nos momentos graves a circulação de pessoas, decretando o fechamento de igrejas, fechamento de templos religiosos, reduzindo a circulação de pessoas, é uma medida emergencial num momento de crise para reduzir o espalhamento do coronavírus. Se isso tivesse sido feito no Brasil lá atrás, de forma coordenada, de forma articulada, se os aeroportos estivessem sendo monitorados com a chegada de pessoas, tentando identificar o mais rápido possível quem tinha Covid-19, mantendo essas pessoas em quarentena, testando rapidamente os seus contactantes, a gente estaria hoje em outra situação. É por posturas dessas que o presidente Jair Bolsonaro está sendo o maior aliado do coronavírus em território nacional. E ele tenta associar essas medidas de proteção, essas medidas de restrição a atitudes ditatoriais de gestores comunistas. Então, um absurdo completo que só quem vive dentro da bolha do bolsonarismo é que vai acreditar. Bom, outra frase, a penúltima. Cada vez mais a população está ficando sem emprego, renda e meios de sobrevivência. O caos bate na porta dos brasileiros. Eu tenho propriedade para falar disso, porque no dia 28 de janeiro, vou colocar aqui de novo o card, eu alertei ao Paulo Guedes que era necessário um plano de contingenciamento para enfrentar a pandemia que iria chegar no Brasil. O mesmo foi feito por países da Ásia, por países europeus, pelos Estados Unidos da América, e o Brasil não se preparou economicamente para prover as pessoas que iriam ficar desempregadas, para prover as pequenas empresas que iriam ficar sem capital para sobreviverem durante a pandemia. Na verdade, o que o Paulo Guedes fez foi, durante a PEC do orçamento de guerra, aprovar um dispositivo que permitia o Banco Central autorizar a compra pelo próprio governo de títulos da dívida privada dos grandes bancos. O Paulo Guedes se preocupou em proteger inicialmente as grandes empresas e os grandes bancos. E olha só o que é que está dando. E agora, o Bolsonaro começou a adotar uma postura de falar em fome, falar em miséria, começou a visitar casas de pessoas humildes nos arredores de Brasília, documentando, filmando isso e posando ao lado das pessoas pobres que estão passando necessidade, tentando passar para a população brasileira que ele é o defensor da pobreza, ele é o defensor do combate à fome no Brasil, quando na verdade nós estamos chegando a essa situação principalmente por omissão do Bolsonaro e mais principalmente ainda, se é que existe esse termo, por uma ação do Bolsonaro de facilitar o espalhamento do vírus. Se algumas pessoas no Brasil não utilizam máscara, e eu não estou utilizando máscara porque eu estou isolado aqui num canto de um parque ambiental sem ninguém, se algumas pessoas insistem em não utilizar máscara, é pelo exemplo que o presidente dá. Se algumas pessoas insistem em defender a circulação livre de todo mundo, mesmo durante a crise da pandemia, é pelo exemplo que o presidente dá. Se algumas pessoas insistem em defender tratamento precoce, que a ciência já comprovou que não funciona, é pelo exemplo que o presidente dá. Então, o Brasil é um dos únicos países do mundo, talvez o único, né? Eu não tenho a precisão desse dado, que trocou o ministro da Saúde 4 vezes durante a pandemia e que manteve um general que não entende de saúde durante quase um ano à frente do ministério, dos quais 6 meses como ministro interino em pleno pico da pandemia. Então, quer dizer, qual é a boa vontade que um governo desse tem em proteger a população contra a pandemia, a fome, o desemprego, a miséria? Nenhuma. E continuando aqui a penúltima frase, o caos bate à porta dos brasileiros. Caos esse que foi patrocinado e é patrocinado pelas ações do presidente da República em permitir o espalhamento do coronavírus e as omissões do presidente da República, que em momento algum
foi o líder capaz de aglutinar as forças desse país, inclusive a ciência, para defender a população brasileira contra essa ameaça. E a última frase é a seguinte: pergunte o que cada um de nós poderá fazer pelo Brasil e sua liberdade. Gente, o Brasil é um país que tem as suas liberdades garantidas. Então ele tenta mostrar com essa frase de que nossas liberdades estão cesseadas. Se as liberdades individuais em algum momento estão sendo cesseadas com a proibição de cultos, de missas, da circulação livre das pessoas nos momentos de crise, é em nome da proteção da coletividade. E aí nós não podemos priorizar a liberdade individual em detrimento da liberdade ou da proteção da vida da coletividade. Tá? Então repito que os lockdowns que estão sendo decretados, as restrições que estão sendo decretadas, deveriam ter sido articuladas pelo próprio presidente da República para proteger em momentos de crise a população da circulação de um vírus que deverá passar muito, mas muito tempo ainda entre nós. E no final ele faz uma ameaça, né? Pergunte o que cada um de nós poderá fazer por sua liberdade, repetindo, e prepare-se. Ou seja, aqui ele conclama as suas bases, principalmente as suas bases mais radicais, a se preparar para o confronto. Ele começa a perceber, começa a se sentir acuado pela CPI, começa a perceber que ele pode e deve ser responsabilizado pelas omissões e pelas ações em prol da pandemia, do espalhamento da pandemia, que são muitas e estão documentadas. Quem não lembra o Bolsonaro dizendo que a epidemia era uma gripezinha, era um resfriadinho, inclusive em cadeia nacional, oficial, né? Um pronunciamento oficial. Quem não lembra o Bolsonaro nos momentos de lazer passeando de jet ski, dizendo que era uma gripezinha e que era uma chuva que todo mundo ia ter que se molhar, defendendo que a população brasileira contraísse a doença para que a economia pudesse continuar pulsante. Então, quer dizer, ele sabe que ele vai ser responsabilizado inclusive criminalmente pelas ações e omissões ao longo da pandemia e, se sentindo acuado, está se preparando com os seus defensores, seus aliados mais aguerridos para o confronto. A gente aqui no canal não se omite em emitir nossa opinião política e eu não vou me omitir em tentar convencer você que votou no Bolsonaro, você que defende o bolsonarismo, a refletir sobre essas suas posições. Nada do que eu falei aqui, na minha concepção ao menos, é absurdo. O que eu falei aqui está baseado em ciência, está baseado no que o mundo fez e que está dando certo e que o Brasil não está fazendo. Reflita se o Brasil está certo e o mundo inteiro está errado. Porque o mundo inteiro está preocupado com o Brasil, porque o Brasil está numa posição, num caminho diametralmente oposto ao que o mundo civilizado está fazendo em relação à pandemia. E eu não consigo entender como algumas pessoas não conseguem perceber a grave ameaça que Jair Messias Bolsonaro representa para esse país, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico, do ponto de vista das relações internacionais e do ponto de vista da sustentabilidade de nossa democracia. Bolsonaro a todo momento flerta com a ditadura, a todo momento procura minar a nossa democracia e nossas instituições que garantem a democracia. É necessário que a gente reflita e é necessário que a gente comece a assumir posições de enfrentamento ao bolsonarismo. Posições essas que deverão ser discutidas no campo democrático e no campo da legislação. Se nós não conseguirmos destituir Jair Messias Bolsonaro através de um impeachment, coisa que eu acho pouco provável, que a gente consiga induzir a população a uma reflexão mais profunda sobre o que foi o governo Bolsonaro, para que o ano que vem, nas urnas, de forma democrática, nós consigamos, a exemplo dos Estados Unidos, colocar um democrata na presidência da República e tirar o alucinado que conduziu o país ao caos ao longo do seu primeiro mandato. Se você gostou desse vídeo, deixa teu comentário. Se não gostou, deixa tua crítica. Se puder, compartilha. Eu acho que nós temos que nos unir em defesa da democracia e em defesa da vida. E essa união, nessa união, certamente, não cabe o Bolsonaro, porque ele nunca quis se unir em prol da defesa da vida e em prol da defesa da democracia. Um forte abraço a todos e até a próxima.